Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Me chamo Samuel. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre fonte no break. Afinal, uma solução aí para a gente poder implementar no nosso provedor vai diminuir bastante aí nossos problemas com elétrica. Afinal, a gente vai ver ao longo do vídeo que a gente consegue colocar bateria e tem inúmeras vantagens de se usar a fonte no break, tá bom? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe lá o seu like lá, tá? A fonte no break que a gente vai falar hoje, existem várias no mercado. Uma delas é a fonte no break da Volt, essa que você está vendo aí na tela aí. Na maioria dos casos a gente usa ela por praticidade da bateria, né? De você conseguir colocar a bateria para trabalhar ali com ela, junto com a energia AC, e a facilidade no dia a dia de manusear, além do tamanho, né? Que a gente vai ver ao longo do vídeo. Primeiramente, você precisa saber dos rendimentos que ela vem, né? Ela consegue te render lá. Essas tensões aqui, elas já são definidas. Você compra de acordo com a sua necessidade, tá? Ela vem 6 volt, 12 volt, 14 volt, 24 volt, 36 volt, 48 volt e menos 48 volt, tá bom? Em questão de amperagem dela, ela vem com ou 1,5, ou 3, 4... 6, 5, 6, 7 e 8, tá? Não é regulável e não é gerenciável, tá? Isso aí ele já vem pré-definido lá na compra, tá? Basicamente o esquema dela de montagem é esse aqui, ó. Você vai fazer uma alimentação dela AC, tá? 110 volts, por exemplo. Olhando a especificação, se ela for bivolt, 220 também, não tem problema. E aqui nesses terminais aqui, ó, ela vai justamente jogar a saída naquelas especificações do anterior, dentro dessas especificações aqui, ó, de acordo com você comprar lá aqui na saída. Esses outros terminais aqui delas é para você plugar a sua bateria, né? Então tá aqui, ó, esses outros terminais você liga a sua bateria. Aqui ela conta com um fusível de proteção, tá? Caso dê algum problema aqui um surto aqui, o fusível que abre, tá? E aqui você tem os LEDs aqui que vai indicar se tá pela rede elétrica ou se tá pela bateria, tá? A gente vai ver ao longo do vídeo aí mais algumas aplicações. O cenário assim ideal seria basicamente essa daqui que eu peguei no modelo. Você também pode ligar ela via régua POI, tá? Não tem problema nenhum. Então eu separei aqui para você, ó, 12 volts com 5 amperes, essa fonte então ela está recebendo aqui, a gente está pressupondo 110 volts aqui no terminal dela AC, e aqui, ó, nesse terminal ela está alimentando essa régua POI com 12 volts, tá? E está alimentando essa bateria também, carregando ela 12 volts. Caso venha faltar a energia AC aqui, ela automaticamente passa a puxar aqui da bateria, alimentando os mesmos 12 volts aqui. Lembrando que esse cabinho aqui, ó, se você tiver alguma dificuldade de passar ele alguma coisa, você pode cortar aqui esse cabinho da fonte aqui, né, e usar esses dois parzinhos aqui, e esse terminal ele encaixa aqui na fonte aqui sem nenhum problema. Botei só para exemplificar, você não precisa usar. Um esqueminha da montagem da caixinha hermética. Seria esse sistema aqui, tá vendo? A fonte acoplada na capa, uma energia AC aqui alimentando. Aqui eu tenho provavelmente a bateria, né, sendo alimentada. Aqui eu tenho o terminal alimentando. E daqui, cara, você pode jogar para os seus rádios, pode alimentar a RB via POI aqui, ó. Essa aqui é uma régua POI, você pode ligar a sua RB que tiver a POI-in, né? Não tem problema, é só você alimentar lá. Quanto à questão dos esquemas da bateria, né? Afinal, se você parar para analisar, ela tem aqui, ó, 24 volt, tem aqui 48 volt. Como é que você vai fazer com as baterias? No primeiro momento, pessoal, como é que funciona a associação de baterias? Quando você tem duas baterias, aqui tem a bateria 1 e a bateria 2, para você somar a tensão das duas, toda a bateria é 12 volts, tá? Para você somar essas tensões, basta você fazer o que a gente chama de associação em série. O que é associação em série?
Basta que você pegue um fio e coloque no positivo de uma, no negativo da outra, e nas outras duas extremidades você pega o fio para você poder ligar lá no seu equipamento. Dessa forma você tem os 24 volts. Porém, a questão da amperagem, você só vai manter a amperagem de uma das baterias e não das duas, tá? Como você vai ver no segundo exemplo. Recapitulando, se você quiser somar tensão, exemplo, sua fonte no breaker é 24 volts, então você precisa alimentar 24 volts. As baterias que elas jogam 24 volts, né? Então basta que você compre duas baterias, faça esse jump aqui do positivo com o negativo numa das extremidades da bateria e as outras extremidades positivo e negativo você liga lá na sua fonte no breaker, lá na entrada de bateria, tá? Agora, se seu intuito é somar capacidade, ou seja, a autonomia dela, somar a corrente dela, o ampere dela, você precisa fazer o que a gente chama em associação em paralelo, tá? Em paralelo nada mais é do que você ligar o positivo de uma bateria no positivo da outra, o negativo da outra, o negativo da outra. E em qualquer um dos dois lados, você pega um positivo para o seu... Pega um positivo lá para sua fonte no break e um negativo lá para sua fonte no break. Lembrando que nesse caso eu mantenho a tensão de uma delas, né, que é no caso 12 volts, e somo essa parte da corrente. Então eu tenho 10 amperes aqui. Eu tenho a mesma tensão, somo 1 ampere. Em cima eu somo a tensão e mantenho 1 ampere, tá? Aqui tem um exemplo dela ligada série, né, pessoal? Ó, cabo 110, cabo de energia C entrando aqui. Aqui eu tenho ligando na minha RB, por exemplo, ligando uma 3011, por exemplo, né? E aqui eu tenho a bateria, ó. O positivo da bateria entra aqui no positivo, eu tenho um jumper aqui entre elas e aqui o negativo. Então eu tenho associação em série. Nesse sistema aqui eu tenho 24 volts, pois eu estou somando tensão, e o meu ampere eu permaneço de uma delas. A minha autonomia eu só tenho de uma delas. Aqui tem alguns outros modelos de associação, ó. Você pode fazer um paralelo de 4 baterias, tá vendo? Que você vai manter a tensão de 12 volts, porém você vai somar a tua autonomia. A autonomia é justamente o tempo, se você aumentando a autonomia, é justamente o tempo que esses equipamentos vão ficar ligados. Então você vai aumentar a eficiência do sistema, porém a tensão você vai manter. Então aqui, ó, no sistema paralelo, quer dizer o positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com negativo. Aqui eu somo a amperagem, né, mas mantenho a tensão. Já se eu quero 48 volts, eu preciso fazer uma associação em paralelo. Então, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e aqui eu tiro o meu negativo e aqui o meu positivo. Então aqui eu estou somando tensão, porém eu mantenho 1 ampere de uma delas. Então, pessoal, nesse último esquema aqui, eu tenho um esquema série paralelo. Então aqui, ó, eu estou somando 24 volts, né? Esse aqui que eu estou somando e mantendo 1 ampere de uma. Supondo que aqui seja 5 amperes cada um, eu permaneço com 5 amperes. Aqui embaixo a mesma coisa, eu tenho uma série, então aqui eu tenho 24 volts, somando, supondo que aqui também seja de 5 amperes, eu mantenho 5 amperes aqui. E depois eu tenho um paralelo entre os terminais. Então aqui nesse caso eu vou estar mantendo a tensão de 24, porém eu vou estar somando aqui os amperes. Então eu tenho aqui 24 por 10 amperes de saída. Então aqui eu somo tensão, aqui eu somo tensão, aqui eu somo amperagem. Então eu tenho um sistema série, paralelo, que eu fui proposto. Aqui foi aquela pergunta que eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas acabou que eu já desenvolvi ao longo do vídeo, né? Considerando aqui que você tem 5 volts de cada bateria, quanto que o sistema vai te fornecer, né?
Nesse caso aqui, ó, 5, 5, 5 e 5, eu tenho 12 volts por 20 amperes. Pois se eu estou mantendo tensão, eu somo amperagem. Nesse caso aqui eu estou somando tensão, acho que eu estou mantendo a tensão e somo amperagem. Aqui eu estou somando tensão, eu mantenho a amperagem apenas de uma, né? Então aqui eu teria 5 volts e aqui, como eu mantenho a tensão, eu somo os amperes. Aqui eu teria 12 volts 20 amperes, aqui eu teria 48 volts 5 amperes. Nesse esquema que a gente já fez, né, seria 24 daqui com 24 daqui, depois eu somo aqui a amperagem. Então eu tenho no sistema 20, mantenho 24 e somo a amperagem, teria 24 por 10. Então tá aqui as respostas, né? E agora eu tenho o mesmo exemplo aqui para você não se perder, pessoal. Lembrando que você está mexendo com energia, então todo cuidado é pouco. Se eu quero 12 volts apenas, preciso apenas de uma bateria que ela já me fornece para o sistema. Aqui, se eu quero 24 volts, eu preciso de 2 baterias em série, tá? Então, mas eu vou manter a minha amperagem. Se eu quero 48 volts ou menos 48 volts, preciso de uma associação em série de 4 baterias para eu ter os 48 volts, mas vou manter o ampere do sistema. Agora eu vou falar um pouco sobre qual bateria usar, né? Modelo. Muita gente tem dúvidas sobre aqui. Se eu posso usar uma bateria automotiva ou se eu uso a bateria estacionária, né? Na bateria automotiva, pessoal, ela não tem muita eficiência nesse cenário. Não é que ela não vai funcionar, é que ela não tem muita eficiência. Visto que quando ela já é propriamente dito lá, propriamente feita, porque o carro precisa de uma, como eu posso dizer, de um disparo rápido. O disparo seria que você tem você precisa virar a chave, ela precisa dar um pico de corrente bem alto. Então ela é própria para isso. Já é diferente da estacionária, ela não precisa ter esse pico, esse disparo. Esse disparo ele é lento, porque o que você precisa aqui é que ela alimente o sistema gradativamente, ou seja, precisa que ela mantenha o sistema ligado e não um disparo muito rápido. Além do mais, se você botar uma bateria automotiva no seu provedor, fazendo todo o sistema de alimentação na fonte no como a gente viu, a vida útil dela vai ser muito menor do que a vida útil da bateria estacionária, por conta justamente desse disparo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, tá? Foi feito tudo com muito carinho para vocês e até a próxima.